Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Verteller. Hoje eu vou falar de algo que eu gosto muito, está relacionado à cultura japonesa. Todos nós sabemos que os japoneses são um pouco peculiares em alguns aspectos, tipo comida, produtos, músicas, estilo de vida, toda a cultura em si, e as lendas urbanas também, que é o que eu vou falar aqui hoje. Uma lenda urbana que eu gosto muito, não vou saber dizer o motivo do porquê eu gosto, eu simplesmente gosto. O nome dessa lenda é Hachishaku-sama. É uma lenda japonesa muito famosa e vem de uma história de um cara que conta quando ele tinha 8 anos um acontecimento que teve com essa mulher aí. Só umas informações básicas. A tradução do nome é basicamente mulher de 8 metros de altura. Hachi é 8, Shaku é a unidade de medida e Sama é o termo lá que eles usam pra senhora e um bagulho de respeito. Bom, agora vamos pra história. Tudo começa quando o moleque foi visitar os avós dele lá no Japão. Todo verão os pais dele levavam o moleque pra passar um tempo lá com os velhos. Eles moravam numa aldeia muito calma e bem distante de tudo. Ele adorava ir lá brincar e fazer um monte de coisa de criança. E geral lá gostava do guri. Quando ele tinha 8 anos, ele foi lá visitar os avós no verão. Os pais dele foram lá, levaram o moleque e soltaram ele e foram fazer outra coisa porque eles queriam ficar sozinhos pra fazer o que a gente já sabe o que eles queriam. Se livrar do moleque. Um dia o moleque tava brincando pra caralho, fazendo coisas de criança, tipo comer terra, ralar o joelho, falar merda pros outros. Até que o moleque cansou de fazer tudo isso e foi dar uma descansada. Ele tava lá de boa sentadinho, até que do nada ele começou a escutar um bagulho estranho. O moleque, sem entender nada, curioso como uma criança é, foi procurar o que tava fazendo esse barulho. E é nesses momentos que eu falo que tem que se fuder mesmo. Depois de procurar um pouco, ele viu uma mulher gigante que usava um chapéu. E ele percebeu que era ela que tava fazendo esse barulho. Ela fazia isso repetidamente com uma voz profunda e masculina. Ele ficou ali stalkeando a mulher, como todo bom tarado, até que do nada ela simplesmente sumiu, desapareceu no ar e não deixou rastro nenhum. O moleque ficou sem entender nada, achou que ele tinha comido um cogumelo sem querer enquanto brincava, tinha mastigado uma maconha que tava ali no quintal e ninguém sabia que tava lá, e voltou pra casa. Os velhos estavam lá fazendo coisa de velho, o moleque viu e foi fazer coisa de velho, junto com os velhos. Ele estava lá de boa, depois de um tempo, do nada o moleque entrou nesse assunto. Ele falou que ele viu uma mulher fazendo pô, 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 pô. E ele achou isso estranho. Os avós dele eram aquele tipo, né? Joga a criança no mundo e foda-se, vai lá e se vira. Eles não ligavam muito pra ele e o que ele fazia, mas gostavam do moleque. Mas quando o moleque falou isso, os velhos simplesmente caíram o cu da bunda e entraram em desespero. O velho saiu correndo pra fazer uma ligação, enquanto a velha falou pra ele explicar tudo de novo nos mínimos detalhes. É velho, né? Tem Alzheimer, essas coisas, e não consegue simplesmente lembrar de algo que acabou de acontecer. Ela ficou lá perguntando como exatamente era a voz e quantos metros de altura exatamente ela tinha, onde ela tava, quando isso aconteceu, se ela fez algo com ele, se ela viu ele. Parecia até que ele tava no interrogatório e ele era um criminoso altamente procurado. O moleque respondeu tudo como podia. Descobriram que a mulher tinha uns 2,5 metros de altura, algo que eu não entendo porque o nome dela diz que tem 8, mas ela não tem 8. Bom, continuando, do nada o velho voltou e falou que tinha que sair. E falou pra véia ficar olhando o tempo todo pro moleque. Antes do avô sair, o moleque totalmente desesperado, chorando pra caralho, não tava entendendo nada e foi perguntar: o que tá acontecendo, caralho? Me fala, não tô entendendo nada, pelo amor de Deus, me ajuda. O avô dele simplesmente olhou com a maior depressão na cara e falou: Aí o velho simplesmente foi embora e deixou eles dois ali. O moleque continuou sem entender nada. Aí ele ficou perguntando pra véia, mas a véia tava querendo acalmar o moleque, mas o moleque não queria. Depois de muita insistência, a véia foi lá e soltou o verbo dizendo o que era. Ela disse que era uma assombração que tava ali andando pela área. A aparência dela muda pras pessoas, aparentemente, mas algo que nunca muda é a altura e o som que ela faz. Há muito tempo ela foi capturada por uns monges aí que conseguiram deixar ela presa em um prédio todo fodido perto da aldeia. Lá tinha 4 estátuas lá que protegiam o lugar e que deixava ela presa. E faz 15 anos que ninguém vê ela, mas de alguma forma ela só conseguiu escapar de lá. E quem vê essa mulher simplesmente
simplesmente falece daqui uns dias. O moleque não tava conseguindo acreditar em nada, mas como era a única coisa que ele poderia acreditar no momento, ele falou que tava suave, é isso aí mesmo. Depois de um tempo, chegou o avô dele com outra véia, que era uma bruxa. A bruxa foi lá e deu pra ele um pedaço de pergaminho amassado e falou o seguinte: não solta essa porra aqui, nem se o Lucas Neto te oferecer uma foto com ele. Depois disso, a bruxa e o vô dele subiram pra cima da casa pra fazer alguma coisa. Eles chamaram o moleque lá pra cima e deixaram ele no quarto dele. Lá dentro, a janela tava tudo coberta de jornal e de runas antigas que tinha sido escrito nelas, tigelas de sal grandes em cada canto da sala, e no meio dela tinha uma figurinha pequena lá de Buda em cima de uma caixinha de madeira. E mais pro cantinho ali tinha um baldezão azul incrível. Os caras deixaram ele lá e falaram: é o seguinte, você vai ter que sobreviver até de manhã. Segura esse pergaminho aí, não solta ele de jeito nenhum. E enquanto eles estavam indo embora, o moleque falou: mas e esse balde aqui? O que eu faço com ele? Eles falaram: mano, faz xixi cocô aí, que é o que tem pra hoje. Antes de fechar as portas, eles falaram que, independentemente do que acontecer, não abra essa porta e nem chegue perto dela. E eles foram embora. O moleque tentou ali fazer alguma coisa, mas ele tava tão cagado que ele não conseguia prestar atenção em nada. Ele foi lá comer uns lanchinhos que a avó tinha deixado, entrou em depressão ali por um segundo e simplesmente adormeceu. Ele acordou, era por volta de 1 da manhã, e percebeu que tinha alguma coisa batendo na janela. O moleque entrou em choque, mas logo depois ele escutou a voz da avó dele falando que tava tudo suave, que tava de boa, era só uma pegadinha do zóio e que ele poderia sair agora. Todo cheio de felicidade, não ligando que era apenas uma pegadinha, foi correndo pra abrir a porta, mas do nada ele parou e os 2 neurônios dessa criança funcionaram e ele percebeu que a voz não era tão parecida assim com a voz da avó dele. Ele ficou um tempo ali tentando raciocinar o que tava acontecendo, até que o velho ficou puto e começou a espancar a janela. O moleque entrou em mais choque ainda e foi se afastando da porta, e sem saber o que fazer ficou pertinho ali do Buda e deu um abraço nele. Ele olhou pro lado, viu as tigelas de sal tudo ficando completamente pretas. Nesse momento ele começou a ouvir de fora. E a janela parecia até que ia cair junto com a casa, de tanto que essa mina tava batendo na janela. O moleque simplesmente faleceu ali mesmo e começou a rezar pra Buda, fazendo todas as orações que ele sabia. Rezou uns 32 Ave Maria, uns 45 Pai Nosso, enquanto segurava o pedaço de papel mais forte que qualquer coisa que ele já segurou na vida. Mas logo depois já era de manhã. O moleque percebeu todo o quarto bagunçado, as tigelas estavam completamente pretas, parecia que tinha moído carvão lá dentro e já tava na hora dele sair. Ele saiu, a avó dele começou a chorar, o vô e a bruxa não tinha tempo pra emoção e foram arrumar as coisas. Depois de uns minutos pegaram o moleque, foram lá pra fora. Lá tinha uma van com 9 assentos, 2 carros e um monte de fofoqueiro apontando pro moleque e cochichando bosta no ouvido do outro, como todo bom filho de uma puta. Levaram rapidinho o moleque pra dentro da van, colocaram ele exatamente no meio e preencheram todos os outros assentos com homens. O carro de trás estava dirigindo o pai e o carro da frente estava dirigindo a mãe. A van estava sendo dirigida pelo velho. Eles começaram a andar um pouco e um tempinho ali o homem que estava na esquerda do moleque falou: abaixa essa cabeça aí, não levanta nem se alguém te oferecer um ingresso pra Netoland, viu? O moleque concordou, fechou os olhinhos ali por um momento. Do nada a bruxa fala: agora fudeu. Começou a rezar bem baixinho. Depois que ela falou isso, ele começou a escutar. Ele segurou o pergaminho com muita força, mas como criança é o bicho do capeta, ele foi dar uma olhadinha, né? Ele viu um vestido branco em alta velocidade por fora da janela. Não tinha como essa mina tá acompanhando ele sem estar em outro carro, então ele imaginou que ela tava ali numa Ferrarizona. Quando ele viu ela, ele decidiu que era melhor ficar de olho fechado. Mas criança é um bando de macaquinho, ele foi lá olhar de novo e quando ele abriu os olhos, tava lá ela olhando fixamente no fundo da alma dele. A cabeça dela parecia estar grudada na porra da janela, completamente parada, quebrando todas as leis da física. O homem que tava da esquerda dele, vendo o quanto essa criança é uma desgraçada, foi lá e fechou os olhos do moleque à força e deu um cascudo no moleque, mas depois disso ficou mais alto ainda e ela começou a estraçalhar a van. As batidas da janela estavam muito fortes, parecia até que a van ia virar. Todo mundo tava ouvindo aquilo, mas ninguém podia ver além dele. Depois de um tempo com essa tortura de rolibolas, tudo ficou suave, pararam de bater na janela, pararam de fazer barulho e tava todo mundo de boa. Eles andaram até o aeroporto, lá todo mundo desceu, a família foi lá agradecer os homens que foram com eles. Depois de agradecer os caras, a bruxa veio e deu mais um pedaço de pergaminho pro moleque e falou: ó, se
Segura esse daqui com a outra mão só por precaução. E não solta até você chegar em casa. Teve a despedida de família, muita lágrima e choro por parte dos avós. Os velhos ficaram e o pai, a mãe e o filho foram embora. No meio do voo, o pai deu um suspiro de alívio e falou: Mano, meu amigo tinha sumido uns anos atrás justamente por causa dessa vagabunda aí. Disse que tinha muitas outras pessoas que a gostosa gostava e que sobreviveram pra contar toda a história. Tiveram que se mudar pra outros países e nunca mais colocar os pés no Japão. Ele disse que ela escolhe crianças como vítimas porque são crianças, o cérebro delas é do tamanho de uma tilápia e é muito mais fácil de enganar assim. Também foi explicado que os homens da van eram parentes de sangue dele e por isso eles estavam sentados ao redor pra confundir a gostosa lá. O moleque teve que ficar uma noite esperando lá naquele quarto porque tinha que reunir geral da família pra fazer esse esquema. Com isso descobriram que uma das estátuas que estavam lá prendendo ela foi quebrada por alguém, alguma coisa, ninguém sabe o que. E pra aproveitar a oportunidade, ela foi dar uma voltinha por aí. O protagonista diz que isso aconteceu uns 10 anos atrás e ele nunca mais pôde ver os avós dele, porque ele não podia pensar em colocar os pés lá no Japão. Ele tentou dizer pra si mesmo que tudo era uma brincadeira e que era tudo uma lenda urbana, mas era difícil pra ele pensar nisso, porque era tudo muito real. O avô dele morreu há 2 anos e quando ele tava doente, ele não permitiu o moleque de visitar ele de jeito nenhum. Deixou no testamento que o moleque tava completamente proibido de ir no velório dele. Com isso, o moleque também ficou muito triste e depressivo, porque ele amava o avô dele. Mas pra compensar, alguns dias a avó dele ligou, disse que ela foi diagnosticada com um câncer e que ela sentia muita falta dele e queria ver ele uma vez antes de morrer. E ele perguntou: Você tem certeza? É seguro? A véia falou que já passaram 10 anos e tudo isso aconteceu há muito tempo, então já deve ter esquecido, não tem mais problema. Aí o moleque ficou ali pensando no tempo e perguntou pra véia: Mas esse chave com seu amor, como é que a gente faz essa mulher? Depois que ele falou isso, ficou um silêncio ensurdecedor. Só do outro lado da linha ele conseguiu escutar uma voz masculina e profunda dizendo: E é isso que a gente tem de história por hoje. Bom, é uma das minhas histórias preferidas, eu não sei dizer o porquê. Eu acho esse relato muito da hora e pode ser estranho, mas eu queria muito que ele fosse real. Assim, não sei se ele é real ou não, provavelmente não, obviamente, mas eu não sei porquê, mas eu gostaria que o mundo tivesse uns bagulho louco desse jeito. Mas é só a minha opinião. Tem muitas imagens dela na internet, muitos desenhos que as pessoas fazem. Eu coloquei alguns deles no vídeo e se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade, tem umas artes muito da hora, mas eu já vou avisando que os caras fizeram um anime de hentai pra essa lenda urbana, que conta toda essa história, mas acontece coisas diferentes enquanto o moleque tava no quarto. Então toma cuidado, porque eu fui ver achando que era uma animação contando a história normalmente e do nada eu vi que era a versão errada da história. Muito obrigado a todos que assistiram, deixa o like aí embaixo, porque dá trabalho pra caralho fazer isso aqui. É nóis, tamo junto, falou!